Obrigado, Pai, por essa noite tão maravilhosa, Senhor. Obrigado, Pai, porque você se faz presente aqui. Que privilégio poder desfrutar da sua presença. Como é bom, Pai, poder saber que você está conosco, Senhor. Que privilégio. Que privilégio, Senhor, poder contar com vocês. Eu sei que você habita entre nós, Senhor. Faz o seu querer, Senhor. Recebe a nossa adoração. Que o nosso louvor, Pai, chegue como aroma agradável a vocês, Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos amado com tão grande amor, Senhor. Obrigado, Jesus. Você é tão bom. Você nos libertou da morte, Pai. Oh, Pai, seja bem-vindo nessa noite. Se manifeste nesse lugar, Pai. Oh, nossa. Nós te adoramos, Pai. Engrandecemos o seu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Eu consagro essa noite a vocês, Senhor. Uma noite de adoração a vocês, Senhor. Oh, Pai, que privilégio, Senhor, estarmos reunidos em seu nome. Que nome poderoso. Senhor, se manifesta, Pai, em nosso meio. O Senhor tem tornado os nossos dias extraordinários, Senhor. Como nós te amamos, Papai. Oh, Senhor, Tu és santo, Pai. Tu és santo, Pai. Você é santo, Pai. Você é santo, Pai. Oh, Pai. Você é santo, Pai. Você é santo, Pai. Aleluia. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. A gente não merecia nada disso. Eu não sei se você sabe. Nós não merecíamos nenhum futuro. Mas Deus fez sempre mais. Quando tudo parecia que estava perdido, Ele disse: eu vou escrever um futuro novamente. Nós não estamos aqui por acaso. Nós fomos chamados porque alguém nos amou. Às vezes perde tanto tempo. O que é que a gente vai fazer? Para onde nós iremos? Porque a gente está procurando coisas para fazer ainda. Sendo que é nele que tem tudo que nós precisamos. Meu Deus, a gente não merecia não isso. Mas quem disse que a gente precisava merecer para Ele fazer? Tudo que Ele fez foi porque Ele é bom. Meu Deus, você já parou para reparar o privilégio que nós temos? O privilégio de ter um Deus que entregou o seu único filho para nos resgatar. É um privilégio para a gente, Pai. Saber que nós somos guardados por você, Pai. Se manifesta, Pai, nos nossos corações nessa noite.
para que a revelação daquilo que você fez seja clara na nossa vida. Que a gente possa desfrutar, Pai, daquilo que você colocou para nós, Senhor. Nós te amamos tanto, papai. Eu queria que você falasse assim: papai, eu te amo tanto. Deus é maravilhoso. Aleluia. Você pode sentando? Que louvor ungido, né? A gente do verbo da vida é muito privilegiado, né? A gente sabe o caráter de Deus. A gente tem um louvor extraordinário desse. Meu Deus, como é bom fazer parte do verbo da vida, né? Quem aqui é alegre porque faz parte do verbo da vida? A gente conheceu esse ministério, pelo menos eu conheci em 2006. E lembro como eu cheguei aqui. Tinha muitas referências. Eu e Carol estavam comentando sobre comportamentos, né, ambientes. Pessoas que vivem no mesmo ambiente, elas têm o mesmo comportamento. Você consegue saber claramente aquela pessoa de onde é. Por exemplo, eu posso estar onde for. Eu sei, uma vez a gente estava na Argentina e eu sabia que eram todos brasileiros, a tela escalada. Brasileiro resenheiro, grita com todo mundo, tira onda, fica falando, pensa que o cara que está falando espanhol é índio, pensa que é surdo, fala gritando. E a gente tem esse negócio. Então, brasileiro, onde você chega, você sabe que é brasileiro. Né? A Aline e o esposão ali vai sempre para os Estados Unidos. Não dá para saber quando tem brasileiro lá. Brasileiro você vê de longe. O povo do verbo da vida você também vê de longe. É um povo da fé. É um povo que não cede às pressões desse mundo. É engraçado que quando a crise se manifesta no Brasil, o verbo da vida você conhece logo. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Meu Deus, que privilégio fazer parte do ministério tão rico. É ou não é? Obrigado, Senhor. Eu tenho algo para compartilhar com vocês e espero que o coração de vocês estejam preparados. Porque isso que eu vou compartilhar hoje transformou completamente a minha vida. Eu não sou mais o mesmo. Eu estava conversando, eu encontrei um rapaz no elevador, né? Que normalmente coisas extraordinárias acontecem em elevador também, né? E aí eu estava no elevador, aí um cara que ele, tipo, quando eu abri a barbearia, ele era cliente, e ele sempre, tipo assim, me dava muitas dicas, ele era muito inteligente, e eu tinha um evento que eu fazia, que era para barbeiros, e ele me auxiliava nesse evento, e desde lá a gente começou uma amizade, e essa amizade tem durado. Amizade, tipo assim, de negócios, né? A gente fala muito sobre negócio e tal. E aí a gente entrou no elevador, ele estava com a cerveja na mão, e aí vocês vão entender porque é a observação da cerveja na mão, tá? Há um tempo atrás, esse cara me encontrou comigo numa lavanderia, bem aleatório, e ele começou a falar: rapaz, eu estou lhe acompanhando desde quando você começou a barbearia. Porque quando eu comecei a barbearia, meu amigo, eu não tinha dinheiro nem para reformar a barbearia. O meu carro era busca e apreensão, vivia faltando gasolina, era um caso sério. E ele me viu quando a gente estava começando a barbearia, e ele foi acompanhando o processo de abrir mais uma unidade, abrir não sei o quê, e crescendo e crescendo. E ele chegou para mim e disse, ele sempre dizia isso: rapaz, eu lhe admiro muito. E a gente na lavanderia conversando e tal, aí ele falou essas coisas. Aí ele disse: bicho, o que é que eu faço? Porque eu vejo que eu sou muito inteligente. E realmente, eu tenho muitas estratégias de negócio. E realmente, eu sou disposto. E realmente, o que é que me falta? Eu disse: você viu que tudo que você falou é natural? O que está faltando é você entender que existe um Deus criador de tudo. Você nunca vai prosperar enquanto você não tiver propósito. Porque a prosperidade não está relacionada a quanto você tem na conta. A prosperidade está relacionada a quem você é. Porque se você olhar direitinho, o embaixador ele não está preocupado com quanto ele tem na conta. Ele sabe que enquanto ele estiver representando um país, é ilimitado os recursos para ele. Deu para entender mais ou menos? E aí ele todo... Mas, tipo, me explique mais, eu não estou entendendo. Vocês crentes têm essa mania. Eu disse: rapaz, você não entendeu não mesmo. Eu não estou falando como crente não, porque crente até você pode ser, porque só basta crer em Deus. Eu estou falando como filho. Grave isso, minha identidade é de filho. Enquanto você for primo, aí eu brinquei, né? Você vai perder essa capacidade. Por quê? Porque aí expliquei todo o processo de crucificação. Cristo morreu, ressuscitou,
para nos justificar, e eu expliquei todo o processo para a gente ter o direito de se tornar filho. E depois que a gente tem filho, a gente entende que o nosso sucesso não está relacionado quantas unidades você tem ou quanto você tem no bolso. Você está olhando para mim na ótica errada. Você está me olhando como um empresário, mas antes de ser empresário, eu sou filho. E aí eu falei com ele um monte de coisa. Ensinei tal. E aí eu lancei uma profecia, e aí ele foi para casa dormir. Quem disse que ele dormiu? Ele disse, rapaz, esse negócio ficou na minha cabeça, martelando sem parar. A noite todinha, eu tentando dormir, não conseguia. Que negócio é esse? Aí eu disse, calma aí, toma uma ministração, porque também eu não vou ter como ficar lhe explicando tudo, mas toma uma ministração. Ele assistiu aquela ministração. Não, primeiro eu mandei uma música. Escuta essa música. Porque até as músicas do nosso ministério, nós somos privilegiados de ter. Porque a própria palavra está lá ensinando. Mandei uma música, ele, rapaz, música é difícil, dá vontade de chorar, então toma uma ministração. Aí mandei uma ministração para ele. Ele ouviu a ministração. E aí, passou. Esse cara simplesmente teve uma ideia. Ele não fez nada demais. Mas ele teve uma ideia extraordinária e começou a mudar a vida dele. Começou a melhorar as coisas para ele. Por causa de uma conversa. E o que é que acontece com as pessoas? Elas, quando chegam perto de Deus, primeiro impacto, acende a luz. Aí vem a bagunça que a vida está. Aí os primeiros meses é de ajuste. Rapaz, depois que eu me converti, parece que as coisas pioraram. Alguém já passou por isso? Ou ouviu alguém falar? Porque você acabou de acender a luz, meu amigo. Sua vida está uma bagunça. É a partir de agora que tudo vai mudar. Porque você não é mais agora um bastardo, você tem um pai. E ele vai dizer, bora arrumar? Uma parte eu arrumo e outra parte você arruma. Não é assim a vida de crente? E aí, só que as pessoas param na primeira fase. O primeiro contato que as pessoas têm com o Senhor já desfruta da bondade dele. E aí começa a ter uma mudança de vida. E quando tem uma mudança de vida, se conforma com aquilo, porque pensa que aquilo é tudo. E aí foi o que aconteceu com ele. Eu estou falando, ninguém vai saber quem é mesmo, só que vai saber aí, Carol. Então eu posso falar, e se ele estiver assistindo, é bom que ela aprenda o que fazer, amém? E aí ele desfrutou dessa primeira fase. E aí o que acontece? Volta tudo ao normal. Porque eu disse a ele, o segredo para você começar a ter uma vida extraordinária é você acordar de manhã, é sua prioridade ser o Senhor. É você acordar de manhã e com consciência falar, Senhor, eu sei que você vai fazer coisas extraordinárias nesse dia. Me dá o privilégio de participar de algumas delas como servo. Aí ele pegou essa frase, um ímpio, e começou a fazer. Sabe o que aconteceu com ele? Começou a prosperar. Mas sabe o que aconteceu depois? Não continuou a limpeza do quarto. Começou de novo a cair. Porque as pessoas querem Deus para viver bem, mas não entendem que viver bem não é ter. Viver bem é ser. É uma identidade. Porque quando você tem uma identidade, eu posso chegar aqui e falar, Pastor Bruno, seu cabelo não é preto. Não adianta. Porque ele sabe que quando ele olha no espelho, o cabelo dele é preto. Graças a Deus, né? Daqui a pouco começa a ficar branco, amém? Está ficando já está começando 10%, aí vai para 20%, né? Aí, beleza, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Aí passou essa história, isso já tem alguns meses. Quando foi agora, a gente, no elevador, aí ele com a sua Itaipava na mão, e eu entrei no elevador e sabe que o elevador parece que passa 2 horas, né, para subir uma coisinha. Ele olhou para mim, meio bêbado, foi bem assim, rapaz, o que é que está acontecendo com você? A melhor coisa do mundo é encontrar com o bêbado, né? Porque ele é sincero, né? Ele não vai. Ele olhou para mim e falou, o que é que está acontecendo com você? Aí eu, acho que foi, velho. Você está muito gordo. Você me ensinou que era para parar de comer açúcar. E detalhe, isso era de madrugada, e Carol lá dentro do apartamento ligando para mim. Cadê tu mandando o WhatsApp? Porque eu disse, eu saí de não sei onde, a bichinha aperreada. E o meu telefone, eu digo, agora eu tenho uma missão aqui. Primeiro, vergonha na cara, tem que tomar. E amém, já tomei, graças a Deus já resolvi, né? Mas a primeira coisa, quando ele falou isso, o Senhor tratou bem forte comigo. Ele disse, se ele conhecesse as mudanças que você já passou. Porque o que eu tenho vai mudar. O que eu penso vai mudar. O meu corpo pode mudar. Mas a minha identidade não pode mudar. Aí eu parei, aí depois do Senhor, eu acho que eu engordei, foi para dar essa lição, porque agora eu estou voltando a emagrecer, graças a Deus. Né? Mas aí quando ele olhou para mim, ele disse isso, aí na hora aquilo pegou forte em mim. Aí o Senhor disse, lembre de quem você é. Continue a transformação na vida dele. Aí eu parei, aí eu disse bem assim, você se diz tão inteligente, né? Parecia que eu estava me defendendo, né? Também estava, né? Eu disse, você se diz tão inteligente, mas você copiou quase tudo que eu faço. Só esqueceu de copiar
a minha identidade. Eu disse, deixa eu lhe explicar uma coisa, fulano. Eu quase falava o nome dele agora. Deixa eu explicar uma coisa, fulano. Eu posso um dia estar comendo açúcar, outro não. Posso um dia estar comendo salada e outro não. Posso um dia ter um carro e outro não. Posso um dia ter uma empresa e outro não. Eu posso um dia mudar tudo. Eu posso ter a ciência, que todo mundo fala que ela é a dona da razão, muda toda hora. Uma vez ovo não pode, outra vez ovo pode. Eu posso mudar tudo isso, mas no dia que você vê eu mudando a minha identidade, você pode me crucificar. Porque isso eu não negocio. Enquanto eu tiver vida, o Senhor me prometeu que ia estar agarradinho comigo e a minha identidade não vai ser afetada. Claro que isso não justifica eu comer um monte de besteira, por isso que eu já regularizei. Porque quantas pessoas, já entrei aqui na igreja, o próprio irmão Edivan ali, uma vez chegou para mim e falou, ele emagrecendo aí, olha, fui inspirado por você, parei de tomar refrigerante. Graças a Deus eu não tomo refrigerante, fui inspirado por pastor Claudino. Porque isso que acontece no ambiente. E hoje eu quero inspirar você a entender qual é a sua identidade. Pare de ser movido pelo que você tem, seja movido pela sua identidade. Porque hoje você pode estar tendo e amanhã não. Mas isso não importa enquanto a sua identidade estiver resguardada. Tem crentes que estão se vendendo quando começa a ter as coisas. É triste, porque não entenderam o que é identidade. Você não vai levar no seu caixão o que você está construindo. Agora a sua identidade vai ser levada. Por isso que nós devemos preservar a nossa vida ao Senhor. Nós fomos chamados para ser filhos. E que tipo de filho é que acorda de manhã e não dá um bom dia para o seu pai? Mal educado. Filho mal educado não merece presente. É ou não é? Para não ficar tão silêncio assim, calma aí, deixa eu... Mas não precisa ser esse cara com raiva não, a gente vai sair daqui transformado, porque nós somos irmãos. E tem hora que irmão começa a falar assim um com o outro, não é? Pronto. Aí como eu estou com o microfone, eu sou irmão que vou ficar falando assim, amém? A Bíblia fala em Salmos capítulo 1, versículo 1, assim, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Aí ele é como a árvore plantada a ribeiro de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Por isso que as pessoas, elas não conseguem prosperar. Porque os ambientes que elas andam, fala que prosperidade é ter um bom carro. Os ambientes que elas andam, eles não estão nem aí para saber quem de fato é Deus. Os ambientes que ela anda fazem com que você não faça o rema. Nós fomos chamados para descobrir todos os dias o que é que Deus tem para nós. E Ele nos revela através do Espírito. Mas como o Espírito Santo vai revelar? Se a gente não para um segundo. Eu tenho uma empresa que é de tecnologia. E aí eu faço o desenvolvimento de algumas coisas. E aí eu estava mexendo esses dias. Tipo, acho que eu passei 3 dias seguidos. É 12 horas trabalhando por... Sei lá, é da hora que eu acordo. Eu acordo todo dia, 5 horas da manhã. E é da hora que eu acordo. Tipo assim, eu acordo de 5 e faço 2 horas, 1h30, 2 horas de devocional. E aí depois eu começo a trabalhar. E teve um dia que eu comecei a trabalhar, tipo, de 7 horas da manhã. E parei, já ia dar meia-noite. E engraçado, eu não conseguia me concentrar nem para orar. Eu não conseguia parar para orar. E detalhe, sabe por que eu passei tanto tempo trabalhando? Porque a minha mente não conseguia achar as soluções. Mas graças a Deus que eu tenho uma mulher sábia, meu Deus. Muito obrigado, você é muito bom. Porque Carol chegou para mim e fez assim, lembra da administração daquele pastor, não? Quem lembra do lado de Paulo Afonso? Que ele chegava de noite, ficava trabalhando. Ela, meu filho, solta esse notebook. Aí ele chegava, tipo, e ficava lá embaixo no apartamento, trabalhando. Aí ela usou, né? Graças a Deus, tem uma mulher sábia, meu Deus do céu. Que ela disse, você não lembra não desse pastor? Eu, ixi, é mesmo. Aí foi quando eu relaxei. No outro dia, no meu devocional, Deus falou bem forte no meu coração. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus fala com a gente, né? E aí ele falando comigo bem assim, se você tivesse parado um tempinho para a gente continuar os nossos momentos, eu tinha lhe dado aquela solução. Carol é prova disso. Ela viu lá, eu, meu Deus, amor, tá pronto. Aí quando eu ia fazer o teste na automação que eu tinha desenvolvido, ela, amor, olha, toda vez tinha travada. E aí eu fui para o Senhor. E para você entender como é que eu faço, eu acordo logo cedo e você está com sono, não consegue se concentrar em nada, né? Aí eu vou para a porta de casa igual um doido, aí ligo a música, aí nesse dia eu tinha botado que seja meu universo, sabe qual é? Seja meu universo, tá.
botei a música, meu amigo, quando começou a tocar, aí eu disse, o Senhor está sendo o meu universo? Quando eu estou respirando, qual é o cheiro que eu estou sentindo? É cheiro de dinheiro? É cheiro de pessoas? Qual é o cheiro que eu estou sentindo? O que é que está me impregnando? É a presença ou são as coisas naturais? E eu vou lhe dizer, o Senhor é prova disso. Eu sou doido por Ele. Eu acordo de manhã e Ele é minha prioridade todos os dias. A minha esposa também é prova disso. Eu vou dormir, eu fico dizendo a Ele que minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Eu fico dizendo, Pai, eu tenho um tanto, você é tão maravilhoso. Como eu amo você, Espírito Santo, você é tão bom. Muito obrigado por estar comigo todos os dias. E eu não falo da boca para fora. Sabe, eu amo demais. Mas ainda assim, se você não tiver cuidado, vai ter momentos que você vai estar respirando pessoas, dinheiro, coisas. Quando é para Ele ser o nosso universo, é para ser integral. Queria agora que você abrisse em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Vou ler só. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Aí lá na frente diz assim, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo o que suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que lhes dá. Eu queria que você ficasse em pé para a gente fazer uma confissão. Agora eu queria que você repetisse com força, tá? A bênção do Senhor traz riqueza. E nenhum esforço pode substituí-la. Abra em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Agora você pode sentar. Aleluia. A bênção do Senhor nos enriquece e com ela não traz desgosto. Eu quero contar um testemunho para você. Quando eu e Carol casou, a gente não tinha muita coisa dentro de casa. E aí a gente sempre foi muito de fé, né? E a gente botava no livrinho o que queria lá. Meu sonho era, como eu já disse, era ter uma casa apertadinha que coubesse pelo menos um Celta e uma moto. E a gente ficava lá naqueles planos, fazendo as coisas pra gente e tal. E do nada, a gente para olhar a nossa vida e fala, o que que a gente fez? Porque não deu nem para realizar o sonho da casa apertada. Não deu nem para realizar o sonho do Celta com a moto. Eu ainda comprei um Celta, mas não tinha comprado a moto. Sabe como é? Que eu queria os dois. Por que essas coisas começaram a acontecer? Porque a minha esposa sempre foi sábia e nunca deixou eu esmurecer naquilo que a gente aprende aqui. A nossa confissão vai construir um futuro extraordinário. Muitas vezes a gente está andando como se não funcionasse, mas funciona. Você falar que vai acontecer, funciona. As pessoas estão com medo de confessar. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer confessar que o dinheiro venha. Fica com medo do que as pessoas vão falar. E aí eu estava assistindo um culto, e o Senhor falou bem forte comigo. Oferte tudo que tem na sua conta. E já tinha feito isso uma vez, há muitos anos atrás. E quando era para mim ofertar tudo que tinha na conta, na época, eu tinha negócio tipo assim, de R$5. É coisa linda, né? Aí eu ia ofertar R$5 na coisinha. Mas, quer saber, eu só tenho isso, vou ofertar tudo, é meu Isaac. Isaac pequeno, meu Deus do céu. E aí eu ofertei. Aí teve outro dia, lembrei agora, que o Senhor também disse para mim, eu juntava aquelas moedas da Olimpíadas. Aí ele só oferta isso daí, eu não lembro a ordem cronológica, mas eu lembro, oferta isso daí, eu ofertei, me chega doeu. Ali doeu. Já tinha juntado 100 e poucas moedas das Olimpíadas. Eu tinha acho que 2 coleções e um monte de repetida, estava alegre já. E eu vou juntar tesouro na terra, pelo amor de Deus. O que é que tem a ver moeda da Olimpíadas? E Deus disse, dê tudo. Aí eu cheguei na igreja, sabe quando você está com vergonha da moeda? Só que foi na salva. E aí eu dei um monte de moeda de R$1. Só que dessa vez, quando o Senhor mandou eu dar, eu tinha conta para pagar. O valor era um pouquinho maior. Tipo assim, algumas vezes mais. E quando o Senhor falou para mim, dê,
Aí eu ainda pensei, né? Só que eu lembro que a gente aprende aqui na igreja que Satanás não dá, quem dá é Deus. Só que eu tinha duas decisões para tomar. Ou eu ofertava, ou eu comprava aquele negócio, que nem era uma conta para pagar, era uma compra. Era para uma realização pessoal. E aí disse, ou eu oferto, ou eu compro. Aí Deus falou bem forte, por que você não faz os dois? Mas não dá, porque ou eu oferto, ou eu compro, porque matematicamente não dá. Só que tem algo extraordinário que eu quero que você entenda de uma vez por todas e você viva isso também. Eu sempre, quando eu quero alguma coisa, eu digo, Senhor, eu quero isso. O Senhor vai me dar ou eu vou ter que comprar? Quando é coisa besta, toda vez ele fala, você pode comprar. Mas quando o negócio é mais sério, ele diz assim, eu quero lhe dar. E eu digo à minha esposa, às vezes, acontece alguma coisa, tipo em 2011, a gente foi comprar um carro, não tinha nome, não tinha dinheiro, não tinha nada naquela época, mas tinha uma fé inabalável. E a gente chegou lá para comprar e disse assim, não aprovou o nome de ninguém. A gente voltando para casa, tinha negado um banco, quem trabalha no banco sabe, você botou em 3 bancos, já era. Só daqui a 6 meses, sei lá como é. E a gente voltando para casa, voltando para casa não, nem lembro como é que a gente estava voltando para cá, mas a gente estava indo para algum lugar e eu olhei para ela e falei assim, amor, o senhor acabou de falar comigo que ele vai dar esse carro para a gente. E vai ser aprovado no nosso nome. Não é? Pelo amor de Deus, não tinha dinheiro nem para comer direito. Aí a gente vai ter esse carro. E era o carro que a gente tinha visto. Porque a gente tinha aprendido na nossa igreja que a gente pode, nós somos filhos. Nós não somos irresponsáveis. Daqui a pouco a gente vai tratar sobre pessoas irresponsáveis. Mas eu sou filho. E eu sei o que meu pai pode me dar. E aquilo ali era lícito. E Deus queria, porque senão ele não tinha feito. E a gente caminhando aqui, aí eu disse, amor, vai ser aprovado. Aí ela, oxe amor, eu disse, é. Aí ela olhou para o meu braço, tu tá arrepiado, porque ela tem essa mania. Que toda vez que eu vou falar alguma coisa, ela olha para o meu braço e fala, ela tá arrepiado, então vai acontecer. E aí, a gente, do nada, uma pessoa liga para ela e diz assim, vá lá no banco, porque tem uma pessoa que vai aprovar, e não é legal. Digo, oxe, então eu quero, hein? Eu sei que, eu não sei como fizeram, mas foi no nome de Carol que a gente fez, era 2, né? Como é o nome daquela conta que é conjunta? Deus foi tão bom assim, eu quero o nome dos dois, vá, pode comprar. O cara ligou para a gente, venha pegar o carro, se for. Só que em pouco tempo a gente tinha recebido palavra de carro novo. Esse carro chegou na nossa vida por causa da confissão. A gente creu com o coração, confessou com a boca. Aí você diz, oxe, e por que ficar gastando a fé para pedir coisas naturais? Gastando a fé? Não precisa nem de muita fé, só basta saber quem é seu pai. Se você souber que o seu pai, eu estou falando aqui um exemplo natural, mas isso pode ser usado para outros exemplos. E aí eu só sei que o cara ligou para a gente foi lá e pegou o carro. E eu lembro que esse carro, quando ele pegou, eu e Carol, a gente sempre foi muito de vibrar, sabe? E a gente entrou no carro e falou, meu Deus, que carro maravilhoso, era um Corsa Premium. Quem lembra daquele Corsa Premium? O pastor tinha um, né, pastor? Tinha um som do Corsa Premium, né? Que tinha um monte de gente com o Corsa Premium. Aí depois o pastor comprou S10. Um monte de gente comprou S10, não foi? E a gente lá no carro, e, meu Deus, que coisa linda esse carro, esse carro é maravilhoso, não sei o quê. Depois desse carro, a gente na igreja, a Beth estava ministrando sobre uma estante que tem várias coisas e você vai lá e pega. Aquilo que está no seu coração é como se fosse uma estante. Que Deus preparou uma estante, botou no seu coração um desejo e você vai lá e pega aquilo que você quer. Aí eu lembro que a Beth ministrou isso. Eu digo, é o quê? Eu quero um carro automático agora. Aí eu fui lá na estante, na hora do culto, peguei, né? Botei no bolso o carro automático. Aí a gente foi dar carona pro irmão. Tu lembra o nome? Roberto, né? Que é lá do Bio. Inclusive ele é pastor hoje, né? Não sei. Mas ele é do Bio. Aí ele entrou no carro. Aí eu botei terceira. Só que ele não viu, né? Rapaz, esse cara é doido. Como é que o cara vai sair na terceira? É uma carreta, é? Aí eu botei na terceira e saí na terceira. O carro aqui, ó. Aí eu saí na terceira. Chegou no sinal. Eu, meu Deus, abre. E eu bem devagarzinho, o carro já morrendo assim. E na terceira, eu digo, não vou botar o pé na embreagem não, porque carro automático não bota pé na embreagem. E eu saí. Só que a Carol percebeu que estava, depois desaprendeu a dirigir, foi. A Carol fez, amor, que isso? Disfarçando, né? Aí eu disse, oxi, o quê? Ela, vai passar marcha não, esse carro é automático. Ela, um dedo de brincadeira, tipo, tem gente aqui. Eu digo, oxi, o carro é automático. O carro é automático e saía, não foi? A gente foi até o sítio São Jorge na terceira. Teve uma hora que eu tive que parar no sinal. Saí de novo na terceira. Carro automático é carro automático. Em pouquíssimo tempo, o Senhor disse para mim, já que você passou aquela vergonha, eu vou lhe dar.
Porque mesmo que não, só pela vergonha que você passou, meu filho, eu vou lhe dar. Aí você pode dizer, não, mas não foi coincidência. Eu sei que é meu pai. Aí quando a gente pegou o carro automático, o que é que a gente fez quando entrou no carro? Meu Deus, esse carro é maravilhoso. Aí ficou alisando o carro. Como é bom, é com o volante, como é bom. Meu Deus, automática é coisa boa, meu Deus do céu. E detalhe, pagando 300 e pouco, porque aquele Corsa entrou em busca e apreensão. Você me diz, mas Deus não deu? Você pode até destruir, ou você dá um presente para sua criança e ela destrói. Oxe, mas se Deus deu, o povo não lhe cobra como crente, Deus lhe deu, por que aconteceu isso? Você diz, é porque eu sou irresponsável mesmo. Mas não deixe de ser filho, ele vai me dar de novo. Fica tudo se lamentando, meu Deus. Eu disse que Deus me deu e agora a desgraça está o meu negócio agora. Poxa, é porque você é irresponsável. Se organiza, amadureça. Foi o que eu pedi ao Senhor para me ajudar a amadurecer. Mas eu não perdi a identidade de filho. É uma mania de quando alguma coisa acontece errado, sai logo de perto do pai. Que síndrome de bastardo é essa? Quando acontece ou quando não acontece? Se a identidade de filho não está bem implementada na sua mente, você vai ser como a onda do mar. Você é assim, para um lado e para o outro. Nunca vai estar firme naquilo que o Senhor tem para você. Aí a gente entrou naquele Fiesta e, meu Deus, que carro bom, automático. Tá, meu Deus do céu, alegre, alegre, alegre. Aí, a gente contemplando, meu amigo Léo, que tem uma loja de cosméticos, me levou para olhar uma sinuca, na inauguração da 24 horas. Quando eu entro no carro dele, eu olho assim e digo, meu Deus, que carro lindo. Não estava desejando dele. Só que o meu pai me conhece. E aí quando eu vi que eu desejei um carro daquele, não dele. Já anotou e botou onde? Na estante. Besta é o coco. Quando a gente enjoou do Fiesta, eu fui lá na estante e disse, está chegando a minha hora. Botei no bolso. Esse meu amigo liga para mim e diz assim, meu tio, vem pegar aqui o teu carro. Eu digo, oxe, aí é bom demais, de graça, até injeção na testa. Ele disse, não, você vai pagar, mas nem se preocupe. Aí eu fui lá para olhar o carro, quando ele disse os valores, eu disse, oxe, eu não consigo pagar isso não. Aí Deus falou para mim, eu que estou lhe dando. Eu digo, é o quê? Oxe, liguei para Carol, amor, Deus está dando. Ela, então pegue. Tá bom, desliguei. Entrei no carro, o Carol nesse dia não estava no Rema, não foi? Sei lá, estava em algum canto. E eu desço na Fernandes Lima, fazendo o quê? Meu Deus, que carro maravilhoso. Jesus, que coisa boa. Obrigado, Senhor. Aí eu desço na Sportage Branca, que era desse meu amigo que eu peguei carona. E aí eu desci na Sportage Branca todo empolgado, meu Deus. Então, meu Deus do céu, que alegria. O Senhor fez algo extraordinário naquele carro. Porque foi o primeiro carro que a gente conseguiu quitar. Aí a gente, quando quitou o carro, brasileiro na veia, troca é para se endividar de novo. Não é? Só que a gente conseguiu quitar o carro, aí foi para lá, foi para cá, troca o carro. Aí a gente não conseguiu trocar, porque o que é que aconteceu? Começou uma crise. Aí a gente acumulou um monte de dívida, aí era eu e Carol aqui sentado. Meu Deus, e agora o que é que a gente faz, Jesus? E agora o que é que a gente faz? Facinho, venda. Eu quero preparar vocês para o próximo nível. Sabe qual é o problema? Que às vezes a gente pensa que quando tem que se desfazer das coisas, está perdendo a identidade. Quanto mais tempo você gasta dando satisfação às pessoas do que você tem, mais você revela quem você é. Você tem que simplesmente ser. Vai ter dias que você vai estar lá em cima, vai ter dias que está lá em cima. E o que é que tem? Minha identidade não mudando, eu estou tranquilo, porque uma coisa eu sei. O que proveu uma vez vai prover de novo. Ele nunca vai me deixar. As pessoas têm que olhar para você e olhar uma pessoa irrepreensível. Elas têm que olhar para você e falar, meu Deus, ele ri alegre e triste. E aí a gente lá na Sportage teve que vender a Sportage. Quando a gente vendeu a Sportage, a gente foi andar de Montana. Quem lembra da época da Montana? Que era Amarok Red, né? Montana por liso. Quando eu não sou liso, era Amarok Red. Inclusive, foi na época que a gente... Na época que a gente se mudou para cá, para a igreja, que eu lembro que eu vim com a Montana para cá, não foi? Acho que foi. Mas a gente teve um problema seríssimo na empresa, tipo geral. Aí o Carol chegou e disse, e agora o que a gente vai fazer? Não, agora a gente vai vender o carro. Aí a gente chegava nos cantos na Montana. Só que quando a gente pegou a Montana, o que é que a gente fez? O que é que você acha que a gente fez? Rapaz, não é que a bichinha é boa? Olha para aqui. Rapaz, é diferente.
E eu nunca mais brinquei, porque a Sportage tinha um lugar de botar água aqui. Sabe o que é que eu fazia? Abençoado, o Zé, não era nem para eu ter feito. Eu ficava, a Sportage era automática, eu pegava a garrafinha de água, ficava aqui e ficava fingindo que estava passando marcha. Ô, glória, a gente tem que levar muito a sério o que a gente fala e o que a gente faz. Porque em pouco tempo eu estava na Montana. Meu amigo, quando o joelho começou a doer, até o meu cachorro reclamava indo para Arapiraca, meu amigo. Porque o ar não funcionava. Deus chamou você para ter coisas extraordinárias. A gente restabeleceu tudo. Meu Deus do céu, Deus é muito bom. Eu acabei de ter uma percepção que a nossa igreja vai entrar num ambiente de multimilionários. E não estou brincando. Chegará ideias no nosso povo que vai solucionar problemas. E os homens vão correr atrás para dizer assim, eu quero. Ó, se você tiver com dúvida, né? Só estou brincando. A gente não é dos que sentem, que tem que sentir para crer, não. Mas a minha esposa é prova disso. Está arrepiada porque vai acontecer. Estou brincando. Foi só para resenhar. Mas vai acontecer de verdade. Uma convicção muito grande. A gente já tinha uma promessa. Mas isso aqui não é só uma continuidade da promessa. Isso aqui é dizendo, vai começar agora. A nossa igreja vai viver coisas extraordinárias. Fica olhando. Tenha maturidade de administrar. Não perca a sua identidade de filho. Seja um investidor do reino. Seja um investidor pesado. Aí, a gente na Montana, dando glória a Deus, Deus fala para mim bem forte, tá bom, né? Chega. Eu que queria dizer chega. Vamos voltar tudo ao normal? Bora. Aí a gente comprou o Sentra. O que é que a gente fez quando comprou o Sentra? Meu Deus, até o volante é diferente. Tem que estar carro bom, meu Deus, alisando tudo. Daqui a pouco você vai entender porque a gente tem que valorizar tantas coisas que Deus nos dá. E a gente começou a contemplar aquilo ali. Meu Deus, que carro bom, meu Deus do céu. E aí a gente começou a viajar mais seguro. Só que a gente nunca perdeu a identidade de filho. Carol sempre foi de dar carona. O negócio de Carol é dar carona. O negócio dela é ela ficar procurando. Acordar, bora, vamos dar carona aqui e tal. E eu achei engraçado que quando a gente comprou agora a BMW, quando a gente comprou não, vou assumir para vocês, eu ganhei essa BMW. Foi o meu pai que me deu. Eu estava vindo, é porque não dava para botar o vídeo, mas eu estava vindo em São Miguel dos Campos, estava tudo bem. Estava tudo normal. E aí o Senhor falou para mim, vamos trocar de carro? Bem bom. Não foi na ladeira? Cheguei na ladeira e disse assim, bora agora. E eu lembrei agora aqui de um detalhe, nem lembrava disso. Nem lembrava disso. Olha, amor, o que tinha? Tu lembra que eu botei uma época e esqueci? Esqueci, velho. Há sei lá, uns 2 anos. Eu não estou falando que é isso aqui que faz acontecer, não, tá? O mundo que ensina que você tem que botar para ficar vendo e vai acontecer. Não, não é assim não. Eu botei aqui só para não esquecer que o meu pai tinha me prometido. Agora que eu lembrei que estava aqui, ó. E a gente subindo em São Miguel, aí Deus fala comigo, o que é que você quer agora? Assim eu sabe, qual é o carro dos meus sonhos, né? Aí eu peguei uma foto, o símbolo da BMW, botei na frente do Sentra e filmei com o celular de Carol. Isso foi na sexta. Na segunda-feira, meu pai estava com pressa e eu não sabia. A estrada estava toda pronta, mas eu tinha demorado para ir buscar. Ele já queria trocar, olha. Cuidado para você não deixar apodrecer o que está na estante para você. Deus chamou você sim para prosperar. Cada um no seu nível, não importa. Mas porque o fulano tem uma BMW, tem que ter também. Você não precisa ter uma BMW. Você pode ter uma bicicleta se você não tem nada. Depois você pode ter uma moto. E a nossa vida aqui não é para conquistar essas coisas. Isso é só para você entender que o seu pai quer. Nós não dependemos disso para viver ou para crer em Deus. Mas a gente pode passar aqui assim. É pouco tempo que a gente vai passar aqui. Por que não desfrutar do melhor? Por que se matar no trabalho se ele não está resolvendo? Porque se tivesse resolvido, há 10 anos você está trabalhando sem parar e não resolveu nada. Por que você não sai com a sua família? Talvez é lá que o Senhor vai derramar a bênção que você precisa. Você, marido, mão de vaca. Por que você não investe na sua esposa? No lugar de ficar guardando ilimitado. Guardando.
Imprevistos vão acontecer e o que você guardou não vai servir de nada. Porque a sua confiança está em dinheiro guardado, né? Estou falando para ser estragado. Tem que guardar, mas tem que desfrutar. A gente tem que entender que nós estamos aqui para desfrutar. Só que desfrutar não é ser irresponsável. Desfrutar é você pegar a sua família e valorizar. Porque foi ela que o Senhor confiou para você. Desfrutar é você ofertar na sua igreja sem medo. É você chegar e investir, porque aqui é onde as pessoas aprendem isso que vocês estão aprendendo hoje. Que nós precisamos cuidar da nossa família. Eu vejo pessoas supervalorizando o povo de fora e não valorizam os de casa. Como? Lá na minha casa, não, tenha certeza que você não vai ser mais bem tratado do que a minha esposa é. Esses dias eu vou expor só essa parte, amor, do carro. Posso? Pronto. Duas coisas. Uma vez o Coça, lembra o Coça? Aquele Coça da busca e apreensão? Falar a parte triste do negócio é mais fácil de lembrar, né? O Coça, Carol uma vez ligou para mim, amor, quero descer, mas estou com medo. Eu disse, me desça, que besteira. Ela, rapaz, faz medo não. Eu disse, desça no tabuleiro e a gente no farol. Eu estava com o telefone, na época era residencial, ainda existia telefone residencial, que era era o fixo lá no salão. Aí ela disse, eu vou descer. Eu disse, pode descer. Eu desliguei o telefone, olhei e falei, meu Deus. Na hora o Senhor me deu uma percepção, ela vai bater. Aí eu digo, ixi, meu Deus do céu. Aí eu disse para as meninas. Eu fiquei com o celular na mão e disse, rapaz, estou sentindo que vai acontecer alguma coisa. No lugar de repreender. Mas talvez eu acho que se eu não repreendesse também não ia acontecer nada, porque precisava destravar também nela esse medo. Que coisas são menos importantes do que coisas, né? Pessoas são mais importantes do que coisas. E aí ela veio e bateu. Ela bateu o carro, né? Ela ligou, quando ligou, já estava com o telefone na mão. Quando ela ligou, eu disse, oi, amor. Amor, pelo amor de Deus. O que foi? Bati. Eu disse, não, tranquilo, eu estou indo aí. Ela, acho que tranquilidade. Parece que eu já sabia que ela ia bater. Mas quando que um carro vai ser mais importante do que a minha esposa para mim? Aí eu acho que Satanás querendo me testar, quando ela foi agora na BMW, ela estava aqui e estacionou de um jeito que quando saiu do nada ela virou o volante todo, comeu um pedaço do pneu, que até o bairro chegou para mim hoje e fez, ô Mistinho, arrancou um pedaço do pneu. Aí eu, vou ter que dizer, amor, foi minha esposa. Arrancou um pedaço do pneu. Tá, e o pneu é 3 mil e pouco, o pneu desse. Tá, meu Deus, arrancou um pedaço. Ela chegou para mim aperreada. Ô amor, olha, eu coisei aqui, tô braba, porque eu coisei e o pneu que fez. Aí eu, que besteira. Ela, mas amor, foi eu e tu que... Ela chegou chorando, foi, desesperada. Eu não queria exagerar tanto, né? Não queria expor tanto, né? Mas ela chegou desesperada, chorando porque bateu. Aí eu olhei e fiz assim, nem meu é, meu pai dá outro. Coisou? Ele dá outro. Eu quero que você termine esse culto aqui, pelo menos com a identidade de filha. Deus, Ele quer mimar você. Para de botar uma barreira, Ele quer mimar você. Ele quer dar coisas supérfluas para você. Entenda de uma vez por todas, e eu não estou aqui para lhe alegrar. Eu estou para lhe alertar. Porque senão vai vir outro e vai pegar. Deus preparou coisas supérfluas para você. Transbordante, geladeira cheia, o seu estoque de comida cheio, seu bolso cheio para poder ofertar. Foi para isso mesmo. Nós somos uma igreja próspera. Próspera do começo ao fim. Com contas pagas e dinheiro na conta. Nós somos uma igreja próspera. Verbo da vida Canaã. Igreja rica. Saudável. Próspera financeiramente. Que tem o conhecimento da verdade. Não vamos pegar e dar as costas para aquilo que Deus fez. Não é bonito. É bonito para o mundo não se comportar como um próspero. Mas para a gente não. O bonito para a gente é se comportar como filho. Filho de um rei. Cabeça erguida, ombro erguido e confessando aquilo que o Senhor prometeu para nós. Quem aqui crê que é próspero? Aleluia. Queria chamar o grupo de louvor. Felizmente acabou o tempo. Só tinha mais 7 versículos para ler. Mas uma coisa eu tenho certeza. Chegou a nossa hora de prosperar. Quem aqui ficou incomodado com essa ministração? Ninguém falou, não foi? Mas teve pessoas que, como é que isso não tem como funcionar?
Eu queria que 3 pessoas que têm algo muito grande para acontecer, está confessando em fé e não aconteceu. E especificamente, nossa, não venha também criar preconceitos não, porque a nossa igreja prega sobre tudo, não é? Saúde, conhecimento da palavra, o juízo de Deus, salvação, tudo, não é? Só que hoje eu estou falando de dinheiro, tá? Eu quero saber quem está confessando coisas extraordinárias e não está acontecendo. Aí eu queria que só que ficasse em pé. Somente pessoas que estão confessando coisas extraordinárias. Pronto. O Senhor é muito bom. E eu quero começar com a senhora, minha sogra. Chegou a hora. Vai sair. Já vai ser agora. Olha que engraçada. Já deixa o telefone fora do silencioso, para não perder aquela ligação. Eu tenho convicção que chegou a hora. Mulher íntegra, que guardou. Eu sou um privilegiado de casar com uma mulher tão educada, tão amada. Eu dou uma ordem na autoridade que é no nome de Jesus. Liberado. Eu sei o Pai que eu sirvo. E eu creio, liberado. Só que não vai ser do jeito que estava. Vai ser além. Vai ser, além. Porque a senhora é provedora de alívio. E por isso ele vai prover alívio para a senhora. Já está liberada. Não precisa nem mais pedir. Agora é hora de rir. Rir, porque já aconteceu. Eu declaro em nome de Jesus, chegou o dia. E eu queria que vocês que ficaram em pé, fechassem os olhos e repetissem assim comigo. Pai, hoje é o meu dia. Eu vim aqui na estante. E não vou deixar nada disponível para Satanás. Obrigado, Senhor. Porque é hoje. O dia é hoje. Em nome de Jesus. Você pode sentar? Às vezes quem está de fora fica pensando, porque não, é só isso? É. Porque para você pegar algo em algum lugar, você não precisa de algo extraordinário. É só você esticar a mão e pegar. O nome do Senhor tem poder. Eu declaro uma igreja aliviada. Porque o povo tem tanto medo de falar de dinheiro, mas os casamentos estão sendo destruídos por causa de dinheiro. Filhos estão sendo perdidos por causa de dinheiro, porque tem pais trabalhando 24 horas para dar dinheiro para o filho. Por que não ficar suprido em todas as áreas? Eu declaro em nome de Jesus, pessoas livres. Não temos prisioneiros do dinheiro aqui nessa igreja. Nós temos um povo próspero que oferta sem medo. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca confessou o Senhor como seu Salvador e deseja fazer essa confissão hoje? Para não entrar na condição daquele meu amigo lá de ficar numa onda assim, ó? Ou alguém que se desviou e deseja voltar para os caminhos do Senhor? Todos são salvos? Tem alguém aqui que quer oração para cura? Está com alguma enfermidade, alguma dor e deseja oração para cura? Todos curados? Tem alguém aqui que deseja ser batizado no Espírito Santo, que ainda não foi batizado no Espírito Santo e deseja ser? Levanta a mão. Todos cheios? Vocês tinham muda, hein? Eu vou orar para a cura, em nome de Jesus, Senhor, nenhum muda aqui nessa igreja agora. Todo mundo curado, amém? Todos cheios? Amém, glória a Deus. Então, quem vai dirigir o culto? Sejam abençoados, viu?